Eu zerei Crash Bandicoot Warped e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência jogando esse que é um dos melhores jogos do PlayStation 1, na minha opinião. Quem vem acompanhando aqui o canal tá ligado que eu tô jogando muito jogo do Crash esse ano de 2026. Só esse ano eu já joguei o Crash Bandicoot 1, joguei o Crash Bandicoot 2, eu joguei também o Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, eu até joguei o Crash Bandicoot 4 It's About Time, que infelizmente eu não trouxe review aqui pra vocês, mas eu ainda pretendo trazer sim uma review dele também. Mas no geral, eu tô jogando muito o jogo do Crash, eu sou muito fã dessa franquia, deste personagem. Cresci jogando Crash, o meu primeiro jogo do PlayStation 1 foi o Crash, inclusive, dentre esses jogos de plataforma como Mario, Crash, Sonic, o meu personagem favorito não, tá? Mas o meu jogo favorito, né, a minha franquia favorita é a franquia de jogos do Crash. Pra mim são os mais divertidos desses jogos de plataforma, mais voltado para um público mais jovem, mais infantil, uns joguinhos mais bobinhos, mais divertidinhos, tá ligado? De pular e passar de fase em fase. Pra mim, os jogos do Crash são os melhores, pelo menos para o meu gosto pessoal. Não tô dizendo que é uma regra aí, você pode muito bem preferir Mario, você pode muito bem preferir o Sonic. Eu gosto mais do personagem Sonic, mas os jogos em si, eu prefiro os jogos do Crash. Mais até do que os jogos do Mario, tá? E não é como se eu não tivesse jogado nunca tivesse jogado Mario na minha vida. Já joguei alguns jogos, poucos, mas ainda assim gosto muito de Crash. Enfim, rapaziada, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês como foi a minha experiência jogando Crash Bandicoot Warped, que é o Crash Bandicoot 3, né? Ele é a continuação do Crash Bandicoot 1 e 2, tá? E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a minha opinião em relação a esse jogo sensacional. Falando de questão de história, esse jogo ele consegue ser ainda mais bem elaborado, né, naquele pano de fundo, na historinha, na motivação do porquê que tá acontecendo toda essa aventura, do que o segundo jogo, que já era melhor do que o primeiro, né? Eu já falei, o primeiro jogo ele é literalmente um pano de fundo para a história acontecer. O segundo jogo ele melhora, mas ainda assim é tudo muito simples. Aqui no terceiro, na minha opinião, consegue evoluir também, mas ainda assim não é como se fosse extremamente importante você prestar atenção na história do jogo, tá? Ainda é aquela parada de um jogo focado mais na gameplay, mais focado na diversão e pouco importa a história, tá? É uma coisa mais para quem gosta de prestar atenção mesmo, mas não esperem por uma história mirabolante. Enfim, esse jogo também se passa logo após os eventos do Crash Bandicoot 2. A partir do momento ali que o Cortex é derrotado pelo Crash, a base, aquela base espacial que o Cortex tem lá no segundo game, ela acaba sendo destruída. E aí um pedaço dessa base acaba caindo na Terra. Só que ao invés de cair em um lugar aleatório, como um mar ou uma floresta aleatória, não, ela acaba caindo justamente em um templo, que era meio que utilizado como uma espécie de prisão para um espírito, que acaba escapando, porque a prisão foi destruída, né? O templo foi destruído por esse pedaço de nave do Cortex. E aí, esse espírito acaba saindo, né, daquela prisão, dando risada, gargalhada e tal, e ele acaba se unindo a quem? Ele acaba se unindo ao Cortex. E aí esse espírito se revela ser o Uka Uka, que é tipo uma contraparte maligna da máscara do Crash, que é o Aku Aku. É basicamente isso. E ele estava aprisionado ali naquele tempo porque ele estava fazendo muita cagada lá no passado, e ele foi aprisionado lá pela tribo da qual pertencia lá o Uka Uka e o Aku Aku, né? Ele acaba se libertando, ele se une ao Cortex, porém ele tá muito indignado ali com as falhas do Cortex. Ele não consegue admitir e aceitar que o Cortex tá tomando um pau pro Crash, né? As derrotas dele, ele já foi derrotado pelo Crash 2 vezes, e o Crash, a gente sabe, ele é um personagem burro, né? Um personagem que, tipo assim, cara, é um bobalhão, e o Cortex, que é um mega cientista, tal, inteligente pra caramba, conseguir ser derrotado pelo Crash é realmente muito humilhante. Então, o Kauka, ele acaba trazendo o Dr. Embryo, que é uma espécie de viajante do espaço-tempo, para ajudar o Cortex a derrotar o Crash, porque eles precisam coletar os cristais de poder mais uma vez. Lembra dos cristais de poder lá do Crash 2? Aqueles voltam, né? Só que por conta dos feitos do Crash, a derrota do Cortex e tal, esses cristais acabaram se perdendo em vários lugares diferentes, de várias linhas do tempo diferentes.
e eles precisam recuperar esses cristais para que o Uka Uka consiga utilizar todo o seu poder em grande quantidade para conseguir dominar o mundo, né? E por isso que ele pede ajuda ali, né? Ele traz o Dr. Embryo, que é um cientista especialista em viagem no tempo e tal, para se unir ao Cortex e ao próprio Uka Uka para conseguirem realizar esse objetivo. Mas, obviamente, o Aku Aku acaba descobrindo que o Uka Uka foi solto e ele não vai deixar por isso mesmo. Ele vai pedir ajuda ali pro Crash e pra Coco para ajudarem o Aku Aku a conseguir recuperar esses cristais antes do Uka Uka e os seus companheiros, né, seus capangas ali, que é o Crash e o Embryo, para evitar o fim do mundo, né? E é basicamente essa a história do Crash Bandicoot Warped, é a partir daí que o jogo começa, né? E aqui a gente tem um hub basicamente igual, né, ao do Crash Bandicoot 2. A gente tem uma sala do tempo, onde a gente tem várias fases, né, que são os portais que dão acesso pra gente passar por várias fases ali do jogo, que são cada uma delas ambientada em épocas diferentes, né? Isso é muito legal, tá? Falando em questão dessas fases, né, já emendando esse assunto, perdão, rapaziada, eu tô com um pouco de dor na garganta, então se eu fizer alguns barulhinhos, uns pigarros e tal, me perdão, é porque eu tô meio resfriado, tá frio demais esses dias, então é comum aí acabar ficando um pouco resfriado com a garganta né, irritada. Mas enfim, né, as fases desse jogo pra mim são muito boas, tá? Eu já adianto pra vocês que eu ainda prefiro o Crash Bandicoot 1, eu acho ele o melhor jogo do Crash até hoje, muito porque eu adoro o level design das fases daquele jogo, cara. Mas, assim como no Crash 2, o Crash Bandicoot 3, ele também tem fases excelentes. Eu gosto muito das fases do Crash 3, porém não de todas, tá? Tem algumas fases que eu pessoalmente não gosto. Mas, no geral, a maior parte delas são muito divertidas, são muito bem pensadas. É bem legal que aqui a gente tem essa parada cada fase praticamente sendo ambientada em um período da história diferente. Então, você tem fases no Egito antigo, em tumbas antigas do Egito. Você tem fase em períodos da história como se fossem tipo era de cruzadas, tá ligado? Onde tem uns magos, uns cavaleiros. Você tem fases no jogo que são no mar, né, no fundo do mar, e você tem que explorar lá, tudo bem que não tem nada a ver com o tempo, mas beleza. Você tem fases no jogo que são tipo numa área meio da Pérsia, tá ligado? Meio que um príncipe da Pérsia, entendeu? Mais ou menos isso, uma coisa meio marroquina, meio indiana, sei lá, não sei exatamente onde se passa essas fases, mas são essa coisa, com esse visual mais dessa forma, né, uma coisa de cidade da Pérsia mesmo, é basicamente isso, cidade persa, cidade da Índia, tá ligado? Então é muito divertido as fases do jogo por conta disso, né? Cada uma delas é bem diferente uma da outra e trazendo ambientações diferentes, períodos da história diferentes. E ficou muito legal, tá? Eu gostei bastante da forma como esse jogo trabalhou a viagem no tempo, né? Então, basicamente, ele trabalha com as fases, cada fase é ambientada em um período do tempo diferente. Mas praticamente todas elas muito divertidas. São poucas as fases nesse jogo que eu não gostei. Por isso que eu gosto mais dele do que do Crash 2, tá? Eu prefiro o Crash 3 ao invés do Crash 2, porque o Crash 2 tem mais fases que eu não gosto. Aqui são poucas, tá? E aqui eu também vou dar uma opinião polêmica, porque eu sei que muita gente tem uma aclamação absurda pelas fases de motoca desse jogo, né? Eu, pessoalmente, acho elas um porre. Eu acho elas muito chatas, porque você praticamente não pode errar nada. Que se você errar uma curva, bater em um carro, você, mano, certeza que você não vai ganhar, tá ligado? Então você tem que praticamente terminar elas de uma forma perfeita, tá ligado? Perfect. Tem que terminar a fase perfect. Então isso me incomoda um pouco. Ele não dá essa janela de erro pra você. Então assim, eu acabo não gostando muito. São umas 3 fases de moto no jogo e, sei lá, cara, não me agradam. Eu não curto muito. Mas enfim, o jogo, ele é fácil, tá? Ele, na minha opinião, é mais fácil do que o Crash 2. Bem mais tranquilo. Tirando essas fases de moto, que pra mim, não é que elas são difíceis, é que elas não permitem que você erre nada. No geral, todas as outras fases do jogo são muito fáceis. As boss fights também são bem facinhas. Esse jogo aqui, ele consegue ser mais fácil do que o 2, né? Vocês lembram que quem acompanhou o vídeo do Crash 2, eu comentei que eu achava o Crash 2 bem mais fácil do que o primeiro jogo, que era um jogo bem mais difícil, né? E o Crash 3 ele consegue ser, pra mim, ainda mais fácil do que o Crash 2, né? Ele consegue ser ainda mais acessível, tá? Falando de gameplay, eu acho que o Crash 3, cara, ele não traz tanta evolução
em comparação com o Crash 1 para o 2, né? O 2, eu até comentei sobre isso lá no vídeo, que o Crash 2, ele é basicamente o mesmo jogo que o 1, porém com muita evolução, principalmente em mecânicas, né? Em gameplay. Lá no segundo jogo, a gente teve a introdução, por exemplo, do pulo duplo, a gente teve a introdução de você poder se agachar, de você poder dar um slide, né? Escorregar, de você ter aquele pulo e aquela barrigada no chão, né? Aqui você continua tendo esses mesmos movimentos, tudo que você tinha de movimento no Crash 1 e no Crash 2 você pode fazer, então você corre, você pula, você gira, você consegue dar pulo duplo, você pode conseguir se agachar, você consegue escorregar, você consegue escorregar e apertar o botão de pular que ele vai pular mais alto, tudo isso aí que tinha no Crash 2 tá presente. Eu acho que, de verdade, parando para lembrar aqui, as únicas mecânicas que são novas nesse Crash aqui as mecânicas, por exemplo, de você poder girar por mais tempo. Você tem uma mecânica que você pode ficar apertando o botão de girar e ele vai ficar girando ali por mais tempo, mas isso vai de acordo conforme você vai avançando de fase em fase, você vai desbloqueando algumas habilidades. E aí uma dessas habilidades é você poder fazer isso, né? Você girar por mais tempo. E você também pode utilizar essa mesma habilidade para você cair mais devagar. Vamos supor que você tem que pular um lugar que dá um pouco longe. Aí você dá um slide, aperta o botão de pular, que vai pular mais alto, e aí você começa a apertar, por exemplo, o botão de girar, e ele vai começar a ficar girando, 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 como se fosse tipo uma forma dele planar, dele cair mais devagar no chão, tá ligado? Então é legal, mas eu não senti que fez tanta diferença assim as mecânicas novas desse jogo em comparação com o Crash 1 e o 2, né? O 2 realmente foi bem revolucionário em questão de gameplay de um jogo para o outro, né? Não tô falando de revolucionário na indústria de games, até porque não é isso, né? Mas você sente como a mecânica do Crash 2 evoluiu muito em comparação com a do primeiro. Do 3 pro 2, você não sente isso muito não. Mas não é como se fosse um problema, tá ligado? Até porque funciona super bem, é super divertido jogar esse jogo, mais do que o segundo game, na minha opinião. Tem fases mais legais, como eu já falei. Então, mecanicamente falando, é basicamente a mesma coisa. O legal é que esse jogo tem uma variedade maior de fases, né? Então você vai ter fase de moto, vai ter fase onde você vai jogar com um tigrinho. Inclusive, esse aqui é o primeiro jogo do Crash onde você não joga só com o Crash. Tem algumas fases específicas que são obrigatoriamente que você tem que fazer com a Coco. Por exemplo, tem fase de jet ski, que você vai jogar só com a Coco. Tem fase aqui que é você, tipo, montar um tigre e você vai correr pra frente. São fases incrivelmente divertidas, tá? Que você vai jogar com a Coco, né? E outras fases do jogo você vai jogar com Crash. Com a Coco são essas mesmo, tá? São só essas pelo que eu me recordo. A não ser... tem algumas boss fights do jogo que você também vai jogar com a Coco, né? Tem algumas boss fights. É a mesma formato, tá, rapaziada? Em questão de gameplay e cenário, tá? Você tem aqui uma sala, que é a sala do tempo, que eu já falei. Assim como no Crash 2, você tinha a sala lá que te levava para tinha vários portais na sala e você ia para cada portal era uma fase diferente. Aqui é a mesma coisa, né? Mas você consegue ter uma noção melhor da pegada, de como vai funcionar cada cenário em específico. Porque vamos supor que tá aqui, tipo, o cenário 1 tem uma pegada, sei lá, tipo, o cenário 2, por exemplo, tem uma pegada mais chinesa, né? O cenário tem uma pegada meio chinesa ali e tal. Aí, tipo, eu acho que é mais a temática da fase mesmo, do cenário, mas não muda muita coisa. Algumas fases podem até ter algumas coisinhas meio chinesas e tal, mas não me recordo agora se tem uma real diferença. Perdão, me perdi aqui. Mas enfim, tipo, você tem ali o cenário e aí você tem a numeração, né? Cada fase é fase 1, 2, 3, 4, 5. Você aperta e pisa, né? E todas elas são um botão no chão. Você pisa em cima da fase 1 e ela vai abrir uma espécie de holograma da fase em específico. Você pula e vai pra fase, né? E aí, quando você completa todas as fases, você desbloqueia uma outra fasezinha que tá ali bem no centro de cada uma dessas salas, que são as fases boss fight, né? Então você já sabe qual que vai ser o boss daquela fase, daquele cenário, antes mesmo de você completar tudo. Você já sabe que, o primeiro boss vai ser o Teeny Tiger. O segundo boss vai ser, sei lá, o Dingle Dial. O terceiro boss vai ser o Reaper Hood de novo, entendeu? Então você já sabe. Eu achei bem legal a estrutura de como funciona, tá? O hub desse jogo, achei bem divertido, bem bacana, bem legal, bem bonitinho. A trilha sonora do jogo é espetacular, eu acho até que a melhor trilha sonora do Crash, pra mim, desse jogo aqui, é maravilhosa.
Eu gosto muito de todas as trilhas sonoras dos jogos do Crash, mas eu acho que a do Crash 3 pra mim talvez seja a melhor de todos os jogos. Eu gosto muito das musiquinhas, a música do lobby, a música tema, gosto muito da música de cada fase, né, bem legal, tá? É um jogo extremamente divertido, assim como o primeiro e o segundo, tá? E a minha opinião permanece na mesma. Eu recomendo muito o primeiro jogo do Crash, é um jogo espetacular. Recomendo muito o segundo jogo também, é incrível. E recomendo muito o terceiro game, que consegue ser ainda melhor do que o segundo pra mim, tá? Então, tipo, no meu escalão aí ficaria Crash 1, Crash 3 e Crash 2, tá ligado? Eu gosto muito dos três, mas um ainda continua sendo meu favorito. Mas joguem o terceiro jogo também, é um jogo extremamente divertido. E eu acredito que tem muitas pessoas que ainda gostam mais desse aqui do que o primeiro, né? Eu conheço muitas pessoas que preferem o terceiro jogo, tá? Que eu acho ele mais legal, até por ele também ser mais fácil, né? Do que o primeiro e o segundo jogo. Mas enfim, rapaziada, recomendo muito. Se vocês não quiserem jogar o jogo original, né, que é do PlayStation 1, que vocês podem jogar também pelo PS3 pela retrocompatibilidade, ou através de emulador de PC e mobile, né, eu mesmo joguei pelo emulador de PC e tá tudo certo, né, o jogo fica bem melhor assim. Vocês também podem jogar o remake, né, existe o Crash Bandicoot Insane Trilogy, que é um remake da trilogia completa desses jogos, que melhoram muito o gráfico, mas mantém a experiência original dos 3 jogos, tá? Então eu recomendo muito, se você não quer jogar o jogo original, vá no remake que você também não vai estar perdendo nada, entendeu? Não é que você não vai estar perdendo nada, vai estar perdendo a experiência original, que é muito boa, mas a experiência reimaginada, né, o remake, compensa muito, vale muito a pena também. Não é como se você tivesse, ai meu Deus, que pecado, não joguei o Crash 1. Não, tipo, vai jogar o remake, não tem problema, tá? Até porque eu acho que ele é mais acessível para algumas pessoas hoje em dia que tá, tipo, no PS4, no PS5 ou no Xbox, que não tem retrocompatibilidade, não tem como acessar esses jogos. Então dá pra ir no remake, beleza? Ou até mesmo para quem é mais entusiasta de gráfico, prefere jogar o jogo mais bonito, ao invés de ir pra esse jogo aqui um pouquinho mais velho, com gráficos mais simplificados, né? Mas enfim, é isso, tá, rapaziada? Eu me estendi um pouquinho a mais do que eu gostaria. Eu peço desculpas de novo, porque minha voz tá uma merda, minha garganta tá muito incomodada. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele likezão que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante. Se você não viu os meus outros vídeos de review de Crash aqui, tá tudo disponível no canal. Tem review do Crash 1, do Crash 2, agora do Crash 3 e também tem review do Crash Bandicoot Wrath of Cortex. Fechou? Tamo junto, falou, até a próxima. Valeu, até mais.